Olá, sou a professora Daniele Costa e o canal Vozes Literárias apresentará em 5 vídeos o diálogo sobre o parnasianismo. Hoje, nós estaremos conceituando esse movimento literário chamado parnasianismo e também falaremos sobre a sua origem, baseado aí nessa teoria, num contexto, aliás, teórico do livro Arte Literária Luso-Brasileira, da Cleni Beleze de Oliveira. Começaremos então fazendo referência ao Monte Parnaso, já que o movimento é chamado parnasianismo, ele tem esse resgate da literatura clássica, e o Monte Parnaso é o monte da morada do deus Apolo, o deus da poesia, o deus da arte. E também lá existia as 9 musas. Acredita-se que os antigos poetas, intelectuais iam, até o Monte Parnaso para pedir inspirações, sabedoria, conhecimento nas suas respectivas áreas de conhecimento. O parnasianismo, ele é um tipo de voz poética, de escola literária, de movimento literário que se preocupa muito com a forma, com o exterior e faz oposição ao discurso poético romântico. E para que a gente possa contextualizarmos essa escola literária chamada parnasiana, vamos dar uma olhadinha no discurso poético do romantismo, na voz de Gonçalves Dias. E daí nós partimos para essa oposição que o parnasianismo faz ao movimento romântico. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, quando ele escreve a Canção do Exílio, ele está em Portugal. E ele sente saudade da sua terra e faz essa comparação, claro, elogiando o Brasil. É como se todo o poema ele está aí exaltando, dizendo que tudo que há na sua terra é melhor, é maior, é mais bonito. Então nós temos um exagero do culto ao eu, dessa sentimentalidade, desse sentimento patriota. E, ao lermos, nós nos identificamos também, porque nós somos brasileiros, né? Então, o romântico, ele se preocupa mais com a mensagem da poesia do que mesmo com a forma, com a estética do poema. Já o discurso poético, a voz poética parnasiana, ela vai resgatar a identidade clássica, ela vai se preocupar com a forma, ela cultua a forma, a estética, a rima, as sílabas métricas, enfim, essa escola literária do parnasiano, ela vai ser totalmente uma oposição à voz poética romântica. Nós temos como exemplo aqui o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac. Vamos a ele. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, como com ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito e, pois nem de Carrara, a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia verte, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Tosse, aprimora, alteia, lima, a frase enfim no verso de ouro engasta a rima. Como um rubi, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito.
Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por ti servi, deusa serena, serena forma, Olavo Bilac. Vamos começar observando pelo final do poema do Olavo Bilac, quando ele fala assim procedo minha pena. Lá no século XIX, eles escreviam com a pena, havia, né, esse depósito na qual tinha tinta, e essa é tinta azul. E se fosse hoje, do século XXI, a pena seria caneta ou seria lapiseira. Enfim, é a ferramenta, é o utensílio do poeta ao dar forma a uma poesia. Outra importante informação que o poeta Olavo Bilac, né, que o lírico, na verdade, ele coloca para o leitor, é que ele é um servo da palavra culta, não da palavra coloquial. Deixa a palavra coloquial para os românticos. O poeta parnasiano, ele se preocupa com a forma. Então, ele é um devoto, ele é um servo da língua padrão portuguesa. Se ele é um servo, ele não pode, de forma nenhuma, estar profanando esse templo da deusa língua portuguesa. Certinho? Voltando para o início, vamos pegar aqui o nome profissão de fé. A literatura, ela é muito especial. A literatura, ela desloca sentidos. Se nós formos lá no dicionário e verificarmos essa palavra no sentido denotativo, profissão de fé, quer dizer aquele que professa, aquele que aceita a fé em Cristo e passa a ser alguém que vai acreditar na cristandade, na filosofia cristã, então ele vai professar a sua fé. Trazendo para um contexto literário, no caso parnasiano, o eu lírico. Aqui está dizendo que ele professa a crença que ele tem na estética clássica, correto? Então, já que o eu lírico, ele é um servo da língua padrão, logo ele vai professar esse credo estético da poesia. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Nesse profissão de fé do Olavo Bilac, que é um servo da palavra culta, ele traz uma inveja branca de dois profissionais, do ourives e do escultor, certo? O ourives, ele trabalha com a minuciosidade, porque ele pega uma pedra preciosa na sua forma bruta e com as suas ferramentas vai moldando, vai transformando essa prata, esse ouro, esse diamante ou essa pedra preciosa em uma joia que pode ter um formato de flor. Assim é o poeta, ele professa a sua fé, então ele vai dando forma à poesia parnasiana. Então ele precisa se esforçar, ele precisa ter dedicação, ele precisa ter tempo, ele precisa da técnica para criar a poesia parnasiana. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Aqui a gente entende que é um escultor. Carrara é uma região da Itália, mais precisamente ali Toscana, na qual retira-se pedra de mármore para compor, para formar uma estátua, formar uma moldura, formar uma mesa de mármore, enfim, dar uma forma, uma estética bonita a partir do mármore. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Essa estrofe aqui, na verdade, ela
todo poema ele é uma oposição ao romantismo, mas essa em particular é interessante porque os românticos eles não se preocupam com a palavra rebuscada, a palavra culta. O mais importante é a mensagem. Só que o eu lírico do Parnasiano está falando aqui que ele quer trazer para dentro da poesia a palavra rara, a palavra cristalina, a palavra culta. Enquanto os românticos, a poesia, ela é importante para o movimento romântico. Só que o romântico não tem essa particularidade que o parnasiano tem. Logo, o parnasiano ele está colocando que não é qualquer palavra, não é qualquer palavra que entra no discurso poético dessa poesia chamada poesia parnasiana. Então, ele sempre vai preferir uma palavra rara e não uma palavra simples, uma palavra coloquial, uma palavra do cotidiano. Deixa isso para os meus opositores, deixa isso para os românticos. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Aqui ele está se referindo desse instrumento cinzel que o ourives usa para dar forma àquela joia. E o instrumento do poeta é a pena. É ela que vai correndo pelo papel, sobre o papel, e ele é um servo da palavra. Então, é essa ferramenta que vai correndo, vai desenhando, vai enfeitando a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste, ou seja, através da tinta azul, ele vai escrevendo as palavras e dando forma à poesia parnasiana. Tosse, aprimora, alteia, lima, frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubi. Ou seja, engasta, é embutir. Quando um ourives está embutindo uma pedra preciosa lá no anel ou numa coroa, enfim, aqui o poeta, quando ele pega a palavra e vai embutindo ela nos versos, né, com rimas, isso é um verso de ouro para o parnasiano. E essa rima, seja rica, seja rara, seja preciosa, ela é como um rubi, é uma pedra preciosa. Quero que a estrofe cristalina, cristal é uma joia de valor. A poesia parnasiana, ela tem valor. Dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Então, quando o parnasiano ele está escrevendo, ele tem uma concentração total, assim como o ourives olha os mínimos detalhes, assim como o escultor, os mínimos detalhes vai talhando aquela pedra, se transformando em uma estética, em algum objeto. Aqui, o Olavo Bilac, ele deixa um recado para o leitor. Segundo Bilac, a escrita, ela exige esforço, dedicação, tempo, sacrifício, técnica. E acima disso, tem o amor que tanto quando ele começa a falar, que ele inveja o ourives quando ele escreve, porque o ourives, ele ama o que faz. Então, o poeta, ele precisa amar. Agora, interessante, o Olavo Bilac, nós vamos perceber que, além de ele ter sido clássico e técnico em resgatar o discurso da Grécia Antiga em relação ao formato da poesia clássica, no caso aqui parnasiana, nós vamos ver que ele vai ser sutil no sentimento. O romântico, ele cultua o sentimento do eu poético. O parnasiano, ele é avesso a isso.
Contudo, o nosso príncipe dos poetas parnasianos, chamado Olavo Bilac, ele consegue ser um artista parnasiano, um técnico no fazer poético parnasiano, mas também traz uma superficialidade de sentimento, né? Então, o Profissão de Fé é um poema que define a escola literária parnasiana. E o Olavo Bilac, com este poema, compara o poeta principalmente a um ourives, que trabalha detalhadamente a sua joia. Com Bilac, nós observamos que ele codifica, ou seja, ele reúne o seu credo parnasiano, defendendo o culto do estilo, da pureza da linguagem e da correção da forma, através do trabalho artesanal da rima, da métrica e da imagem, certo? Então, essa voz poética, profissão de fé, é uma forma de mostrar, de definir essa escola literária, esse movimento literário chamado parnasianismo. Com isso, nós temos aqui que o parnasianismo é um estilo de época que se opõe ao romântico, aquele exagero de sentimento. O parnasianismo, ele apresenta, como é colocado, né, uma poesia objetiva, ou seja, uma poesia que não é sentimental, que não tem uma finalidade de expor um sentimento pela nação ou pela mulher idealizada, ou então por uma causa social. Ou seja, por meio da palavra, o autor faz o uso da poesia, padrão, com as normas clássicas, para abordar sobre a própria escrita. Ou seja, o parnasianismo é a arte pela arte. O Olavo Bilac, lá no Profissão de Fé, ele descreve o amor, a dedicação, o fazer de um artista do ourives, lá uma joia. Aí no poema ele vai descrevendo essa dedicação, esse esforço, esse sacrifício do ourives, através da arte da palavra, fazendo com que o poeta também se compare, poeta parnasiano, né? Se compare a um ourives ou pode ser a um escultor. A origem. O nome parnasiano, ele surge no século XIX, né? Metade do século XIX, lá na França. E, como nós vimos lá no começo do vídeo, vem desse termo Parnaso, que na mitologia grega era o monte do deus Apolo, deus da poesia, das artes, também da medicina, dos rebanhos, do dia e do sol. E além dele, habitava também as musas, né? A musa da história, a musa da música, da comédia, a musa da tragédia, da dança, da elegia, só para recordar. Elegia é aquele tipo de canção ou de poesia de tom triste, de sofrência, de dor. Também temos a musa da poesia lírica, da astronomia e da épica e eloquência. Então, além do Apolo, né, acredita-se que os antigos pediam inspirações, né, tanto do deus Apolo quanto das suas musas, para poder externar, né, o seu conhecimento, seja na arte, na história, na astronomia, na eloquência, enfim. E os poetas parnasianos, eles também buscam essa inspiração, tá? Mas, fazendo referência ao século XIX, o movimento parnasiano, ele teve raiz, né? Ou raízes na doutrina da arte pela arte. Ou seja, a arte parnasiana, ela vai descrever uma arte já materializada,
só que não como o objeto ou a cena, mas sim através das palavras, como o Profissão de Fé. O Orives, ele é um artista, e o poeta, ao escrever o poema, ele é um artista também, mas da palavra. Lá na França, esses dois nomes aqui, certinho, o Théophile e o Jean-Yves France. Enfim, a pronúncia eu não sei se foi a real, mas eu tentei, né? Então, eles vão organizar a coletânea chamada Parnaso Contemporâneo. E essa obra ela vai reunir poesias parnasianas, poesias que trazem esse resgate, esse retorno do mundo grego, o gosto pela descrição, a retomada das formas clássicas, né, de rima e métrica, e o ideal de poesia impessoal, ou seja, impessoalidade, distante de qualquer tipo de exagero de sentimento. E isso a gente pontua como uma oposição ao romantismo. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em 1882, segundo o livro que nós estamos aí nos referindo, o parnasianismo ele inaugura com a publicação da obra de fanfarras do Teófilo Dias. Isso foi o marco inicial do parnasianismo aqui no Brasil. Mas ele foi consagrado com 3 nomes: Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Né? Esses 3 são considerados os maiores poetas parnasianos brasileiros, tá? E cada um deles aí as suas respectivas obras mais importantes. E como eles são os maiorais da poesia parnasiana, eles ficaram conhecidos como a tríade parnasiana, ou seja, a trindade parnasiana, né? Aqui a gente tem o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. O maior nome desses 3, Olavo Bilac. Então, o parnasianismo, como nós já pontuamos desde o início, ele é uma oposição ao romantismo, é uma poesia objetiva e não subjetiva, é impessoal, nada de sentimentalismo, nada de sentimento pela pátria, pelo amor, pela causa social e nem pelo sofrimento, nem morte. A linguagem é rebuscada, ou seja, o poeta ele é um servo da língua padrão, no caso, no parnasianismo no Brasil, a língua portuguesa. A temática, o assunto, né, que vai ser materializado na voz poética parnasiana. Descrever a mitologia grega, citar mitologia grega, descrições de cenas ou objetos, né? Ou seja, arte pela arte já tem algo materializado, transforma essa arte, seja uma escultura grega, seja um objeto, seja uma cena do cotidiano, através da linguagem da palavra, ou seja, da palavra, é a arte da palavra. A valorização da forma, no caso, nós vamos perceber que eles vão ter a preferência, já que eles são tecnicistas, né? Eles vão preferir o soneto, porque a poesia no formato de um soneto tem aquela padronização, 2 quartetos, 2 tercetos, ou seja, total de versos 14, distribuídos em 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, né? A metrificação perfeita, ou redondilha maior, ou menor, ou decassílabo, ou então alexandrinos. Nós vamos desenvolver isso melhor no próximo vídeo. As rimas ricas ou raras eram as preferidas dos parnasianos. E aqui no Brasil, os principais autores,
Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Aqui a gente já vai deixar para quando estivermos falando sobre a próxima escola literária chamada Simbolismo. Então, aqui nós temos a nossa bibliografia. O canal agradece. Muito obrigada. Quem gostaria de receber o PDF do conteúdo, é só mandar o nosso e-mail, vai estar aí na descrição do vídeo, e você pode enviar um e-mail solicitando o PDF da aula de hoje. Então, foi isso. Hoje nós trabalhamos aí o conceito e a origem desse movimento chamado parnasianismo. Muito obrigada. Tchau, tchau.